Tem, então vamos realizar. Aí, você vai trabalhar aqui na altura, então, de acordo com a análise de risco, a gente viu que não é necessário ter um cinto, por exemplo, né, gente? Tem condições que são assim, né? Então, primeiro se pensa nas medidas coletivas para depois pensar nas medidas individuais, né? E o EPC, a diferença do EPC é que ele é instalado no ambiente e protege o maior número de pessoas. O EPI ele é instalado no trabalhador e que protege somente o trabalhador. Os equipamentos de proteção coletiva são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como a ventilação do local de trabalho, a proteção de partes móveis, de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, dentre outros. Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos completamente ou se oferecer proteção parcial. Conforme dispõe na norma regulamentadora 6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, ou para atender a situações emergenciais. Então, a NR6 é muito clara, gente. Quando você vai elaborar as medidas de proteção dos trabalhadores, né, dos funcionários, é importante que primeiro se pense nas proteções coletivas, para após você usar as proteções individuais. Logicamente que podem ser usadas as duas concomitantemente, como também as medidas coletivas podem ser aplicadas em situações emergenciais ou atípicas, como, por exemplo, o uso de sinalização de emergência, isolamento e afins. Outros exemplos de EPC podem ser citados: enclausuramento acústico de fontes de ruído, exaustores para gases, névoas e vapores contaminantes, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquinas, sensores em máquinas, paletes de contenção, armário anti-chama, contêineres com proteção anti-chama, corrimão e guarda-corpo, detector de vazamento de gás, piso antiderrapante, cabine para pintura, isolamento de áreas de risco, sinalizadores de segurança, né, placas e cartazes de advertência, fita zebrada, lava-óleo de segurança e chuveiro de kit de emergência e kit de primeiro socorro, né? São alguns tipos de EPCs que nós encontramos aí na área industrial, né, e que são de proteção coletiva, né? Até a sinalização, né, ela é um meio de controle coletivo, né? Então, para a gente focar na diferença de EPC para EPI. EPC é instalado no ambiente, protege várias pessoas. EPI é instalado na pessoa, né, no profissional, do trabalhador, e protege somente ele. O EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar sua segurança e sua saúde. O uso desse tipo de equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar as medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. Ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho. Então, quando eu não tenho medidas coletivas eficazes, eu elaboro e instalo os EPIs nos funcionários. Compete ao SESMIT, né, ou à CIPA, nas empresas desobrigadas a manter o SESMIT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinadas atividades. Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade ou de risco, que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e da parte do corpo e se protege e pretende proteger tais como. Gente, quem sabe, é muito importante essa comunicação, tanto do executante como da equipe de segurança, CIPA, do que?
de, no momento que estiver executando as atividades, poder determinar o EPI mais adequado. Geralmente, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, que ficam a par de poder determinar esses EPIs, né? Muitas vezes devido a alguma exigência, devido a alguma correria do contrato. Mas é muito importante o quê? Que essa determinação seja feita em conjunto com os funcionários, né? Ou então, né, a gente da RCS já tem essa prática, né, de fazer essa avaliação junto aos funcionários, mas é importante também o quê? Que a equipe de execução, eu já trabalhei numa empresa em tal canto que a gente usava esse CPI para essa mesma atividade, esse CPI era bom. Leva também essas medidas, esses EPIs, esses meios melhores de trabalhar também para o SMS avaliar, né, e poder trazer melhorias, né? O EPI, hoje a gente está numa época mais moderna, né, que a gente consegue usar EPIs confortáveis. Por exemplo, eu tenho um problema no tornozelo, né? Inclusive sou PCD por causa desse problema no tornozelo. E eu tenho que usar uma bota, sempre usar bota de cadastro, que ela tenha o solado, minha pisada seja mais confortável. E até um tempo atrás você não tinha EPI confortável. Hoje a gente já consegue comprar, né? Um EPI confortável. Eu uso hoje uma bota que é extremamente confortável, até confortável até mais que alguns tênis que eu tenho, né? E hoje EPI você pode trabalhar com EPI e estar confortável. Até um tempo atrás era um pouco complicado. A segurança ainda não conseguiu avaliar para todos os EPIs serem confortáveis. Sempre o EPI ele vai trazer um desconforto, né? Até porque o EPI ele é um escudo, né? Ele é um escudo que lhe protege. Mas quando você trabalha ali junto com a força de trabalho, né? Quando a equipe tem um pensamento, né, de outras empresas, algumas experiências, né, a carga de conhecimento traz para a segurança e trabalha em conjunto para elaborar. Sempre sai alguma coisa legal, né? Sempre até alguém que trabalhou num canto, que trabalhou com um tipo de luva, um tipo de protetor auditivo, um tipo de bota, né? Um tipo de avental, um tipo de óculos, que pode somar aí ao SMS e trazer tanto a parte do conforto como a parte da segurança. Então, essas medidas de aquisição da EPI é muito importante esse trabalho em conjunto. Então, alguns tipos de EPI, né? Proteção auditiva, abafadores de ruído, protetores auriculares, a parte respiratória, né? Máscara e filtro, proteção visual e facial, óculos e viseira, proteção da cabeça, capacetes, toucas e balaclavas também, né? Que pode proteger contra químicos, contra incêndio, proteção de mãos e braços, luvas e mangotes, proteção de tronco, pernas e pés, aventais, macacões, sapatos, botas, perneiras, né? Proteção contra a queda, o cinto de segurança e cinturões, né? Cinturões hoje praticamente não se usa mais. Tem o cinto tipo cadeirinha também, que em alguns acessos por corda é usado. Os equipamentos de proteção individual de fabricação nacional ou importada só pode ser exposto à venda ou utilizado com a indicação do CA, né, que é o certificado de aprovação, que é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, todo EPI, todo equipamento de proteção individual, ele tem que vir com certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, ele vai garantir, né, através de um número, geralmente de 5 dígitos, né? 4 a 5 dígitos, vai garantir de que aquele equipamento passou por testes, né, em laboratórios e que comprova sua eficácia de proteção. Isso é importante, sempre quando você adquirir um EPI, ou você compra um EPI, ou você recebe da empresa um EPI, hoje tanto tem o site do Ministério do Trabalho, como tem aquele consultaca.com.br, que você pode acessar, através desse número desse EPI, o laudo dele. O laudo para o que ele foi feito, para que condições de trabalho ele foi elaborado, né, para proteger o usuário do EPI, né? Então, todo o equipamento, né, a ICS trabalha muito com essa questão do controle dos EPIs que são usados, os tipos de CAs,
né, que é obrigatório, né, a NR6 ela diz isso, que é obrigatório a empresa ter o controle dos CAs usados, né, na empresa, né? Então, só para a gente ter esse feeling aí, né? Todo equipamento que você usa no seu trabalho deve ter CA. Na RCS, eu garanto, como sempre, vai ter o CA, né, que é o certificado de aprovação. E que, caso tenham curiosidade, eu sei que os técnicos de segurança sempre fazem isso, né? Vai lá no site, pesquisa, vê lá o nível de proteção, como as características daquele EPI, o como ele vai lhe proteger quando você estiver usando ele e na sua área de trabalho. Dentre as atribuições exigidas pela NR6, cabe ao empregador as seguintes obrigações: adquirir o EPI adequado ao risco. Para que ele faça isso, é importante o trabalho da segurança junto com a execução, para ter o EPI adequado. Exigir seu uso, além de fornecer, o empregador é obrigado a exigir o uso através de treinamento, auditorias, inspeções, né? Fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança, no caso, só EPI que tem o CA, e comprovado no site do Ministério do Trabalho, no Consulta CA, se aquele EPI realmente é compatível. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A gente sempre tem que ter o treinamento de NR6, né, nas empresas, de saber as nossas obrigações como empregados, né, o que a gente deve fazer no uso do EPI, na sua guarda, na sua conservação. Isso é obrigatório, é dado nossa, né, de ao portar, usar esses equipamentos da empresa. Substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado, né? Então, quando a gente está lá usando uma luva, um óculos, né, que tenha tido algum problema, né, ou danificou, ou mesmo com tempo, às vezes, né? Então, a maioria das vezes é pelo tempo, pelo uso, né, pela exposição, e acaba ele não ficando numa boa condição boa de você trabalhar com ele, você tem que substituí-lo imediatamente. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, no caso, em EPIs, alguns EPIs específicos, né? Geralmente equipamentos de uso autônomo, para entrar em espaço confinado, alguns tipos de fardamentos, né? Onde a empresa tem que fazer a sua higienização, né? E no caso dos materiais autônomos, né? De uso em espaços confinados, em atmosferas perigosas, tem que haver também a manutenção periódica desses tipos de EPIs. E é a obrigação da empresa realizar essas atividades, né? E comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada, certo? Essas são as atribuições do empregador. E o empregado, né? Quais são as nossas obrigações perante a norma 6? Utilizar o EPI para a finalidade a que se destina, usar o EPI, a bota para trabalho na empresa, de acordo com as atividades que eu fui contratado, né? As luvas também, o óculos, né? Isso é usar o EPI para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, guardar no local adequado, né? Não deixar aquele EPI exposto a intempéries que possa prejudicá-lo, como, por exemplo, deixar um par de luvas de vaqueta na chuva. Você vai danificar seu EPI, então não faça isso. Você sempre, ao término do seu serviço, termino de usar a luva de vaqueta, guarda no canto bem conservado, protegido, para não ter alteração daquele EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então, quando a gente percebe que o nosso EPI ele não está em boas condições de uso, eu tenho que comunicar imediatamente para ocorrer a substituição. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso pessoal, né? Essas são nossas obrigações como empregados. Vamos para o módulo 5, que vamos falar sobre fontes de ignição. E o que são fontes de ignição? É uma mistura dentro dos limites de inflamabilidade, necessita apenas de um elemento para que se produza um incêndio ou explosão. A fonte de ignição, faísca, centelha, chama aberta, pontos quentes, eletricidade estática, etc.,
na presença de produtos inflamáveis, é de fundamental importância